Olá, estamos de volta aqui para as nossas conversas sobre a fisiologia cardiovascular. Nós temos então 6 questões para a gente apresentar e conversar sobre elas nesse momento. A primeira delas fala sobre qual das proteínas musculares abaixo citadas, tem grande afinidade pelo cálcio e é responsável por disparar o mecanismo de ativação da ATPase miosínica, tá? A resposta correta é a letra B, troponina. Mas, fazendo uma discussão, a resposta A diz o seguinte: cadeias leves de miosina. Essas cadeias leves de miosina, uma delas é uma cadeia essencial, que é necessário para a atividade ATPásica da miosina. A segunda é uma cadeia fosforilável. Tá? Ela regula a atividade da miosina, mas não é através da afinidade ao cálcio que ela faz isso. Na resposta B, a gente tem a troponina. A troponina, ela é uma proteína que fica ligada à tropomiosina no filamento fino do sarcômero. E é essa associação troponina-tropomiosina que dispara esse mecanismo contrátil. O que acontece é que o cálcio liga na troponina. E o que ele faz? Quando ele se liga à troponina, a troponina muda a conformação espacial dela e faz com que a tropomiosina libere os sítios de interação entre actina e miosina. Resultado, nessa hora, a actina, que está aí na resposta D, ela interage com a miosina. E o papel da miosina é ativar. Aliás, o papel da quitina é ativar a miosina para que ela comece a hidrolisar rapidamente ATP, obtendo energia para a contração. Então, como resultado disso, é a troponina responsável por esse fato. Se ela não existe, o processo de ativação contrátil ele demoraria bastante, que é o que acontece no músculo liso, onde não existe a troponina para disparar esse mecanismo. O mecanismo não é tão rápido como a contração do músculo cardíaco, e do músculo esquelético. Então, ela é a proteína responsável por essa grande afinidade e, uma vez que o cálcio interaja com ela, o mecanismo é disparado. Uma vez que o cálcio intracelular tem a sua concentração diminuída, esse cálcio se desloca, sai da troponina e aí a estrutura toda volta à condição normal, ocorrendo o relaxamento muscular. Na segunda questão, nós temos aí o pedido de assinalar a afirmativa correta. A resposta C é a correta, tá? Isso está ligado a proteínas contráteis e como é que essa ativação, da máquina contrátil ocorre. Então, na resposta A, no miocárdio contrátil, a miosina e a quitina são proteínas reguladoras da contração. Não, ao contrário, as proteínas reguladoras são, de fato, a troponina e a tropomiosina. Agora, a miosina e a quitina são as proteínas contráteis. São elas que vão gerar o mecanismo de geração de força e encurtamento do sarcômero e, consequentemente, da fibra muscular. Na resposta dele, fala o seguinte: o miocárdio consome somente glicose como fonte de energia para sua contração. Não. Ele consome também gordura, lipídios, e, na verdade, ele consome mais lipídio do que glicose para obter o ATP, que é a moeda energética, dessa estrutura muscular. A miosina, quando é ativada, ela é uma enzima, degrada o ATP e esse ATP solta um fosfato de alta energia e essa energia é que é usada, então, para a contração. Agora, na resposta C, que é a resposta correta,
Está escrito o seguinte: durante o acoplamento, excitação, contração do miocárdio, o cálcio usado para a contração provém tanto do meio externo como do retículo sarcoplasmático. Isso é verdade. No caso do ser humano, 30% do cálcio que é usado para a contração vem do meio externo e 70% vem do retículo sarcoplasmático. Se eu for comparar o músculo cardíaco com o músculo esquelético, tem uma coisa interessante: o músculo esquelético ele tem tanto retículo que a quantidade de cálcio que ele precisa para a contração já está toda dentro do músculo. O músculo esquelético ele não precisa de cálcio extracelular, porque do lado de dentro, acumulado no retículo sarcoplasmático, ele tem o suficiente. Ora, já quando a gente vai falar de músculo liso, aí a coisa é o contrário. A grande quantidade de cálcio necessária é cálcio que entra na célula vindo do meio externo. E na resposta D está escrito o seguinte: no coração a inervação simpática atinge os nódulos e os átrios, enquanto que a inervação vagal atinge todo o coração. Isso aí não é verdade por causa do seguinte: a inervação simpática é que atinge todo o coração, atinge nódulos e atinge o miocárdio contrátil. Porque é essa inervação simpática que aumenta a atividade contrátil e acelera o relaxamento do coração, tá? Então, na hora da atividade mecânica, é essa inervação simpática, via receptores beta-1 adrenérgicos, o miocárdio é muito rico desses receptores, esse efeito acontece. Agora, já a inervação vagal não, ela principalmente pega os nódulos sinusal e ato ventricular e a musculatura atrial. Ela não ativa, não atinge todo o coração. Então ela tem uma ação que é feita mais a nível atrial e como ela reduz a frequência cardíaca, nesse momento, a redução de frequência cardíaca vem acompanhada também de uma redução de força de contração. Então, a ação parasimpática, que é feita via inervação vagal, faz isso, libera acetilcolina que tem essas ações. Tá? Agora, é o simpático que realmente vai mexer nessa atividade mecânica e ele facilita muito esse acoplamento, excitação-contração no miocárdio, fazendo com, inclusive, entre mais cálcio na fibra miocárdica e esse cálcio entra mais rápido. Questão, nós temos algo relacionado às proteínas que atuam no mecanismo contrátil e que existem nos miofilamentos que compõem a banda A do sarcômero. É bom lembrar a todos que o sarcômero ele tem duas bandas, a banda I, que é chamada banda isotrópica, porque permite passagem de luz polarizada, e a banda A anisotrópica, porque bloqueia essa luz polarizada. Na banda I, nós encontramos filamentos finos e na banda A, filamentos grossos. Tem uma única proteína que existe nessas bandas, tá, que pertence às duas, que é chamada titina, mas não é o nosso caso a ser discutido no momento. Então, quais são as proteínas que atuam no mecanismo contrátil que existem nos miofilamentos que compõem a banda A? Na figura abaixo, vocês vão ver que a composição, tá, dessa banda A é principalmente de miosina, que é a resposta D. Tá? A troponina, ela fica ligada à tropomiosina e essa dupla de proteínas se coloca junto com a actina. Elas se colocam entre os dois filamentos de actina. Tá? A troponina é uma proteína que tem grande sensibilidade ao cálcio e que dispara o mecanismo contrátil, né? Enquanto que a tropomiosina é que é mobilizada da posição que bloqueia a interação entre a quitina e miosina. Então essas duas proteínas que estão na letra A e na letra B,
Elas são proteínas que estão no filamento fino e não no filamento grosso. A actina, também de acordo com a nossa discussão, é a principal proteína do filamento fino. Ela é que é a principal proteína sobre a qual ficam depositados tropomiosina e troponina, tá. E a miosina é essa sim, essa é a proteína que existe como principal componente do filamento grosso, filamento de miosina que fica na banda A, tá. Fica junto com a série de outras proteínas que nós vamos discutir daqui a pouco, tá certo? E é essa miosina responsável pela hidrólise do ATP, gerando então a energia necessária à força e encurtamento que ocorre quando o músculo é ativado. Na questão seguinte, o enunciado: assinale quais as proteínas sarcoméricas que atuam regulando o mecanismo contrátil e que existem nos filamentos que compõem agora a banda I. Tá? A resposta correta aí é a letra A, troponina e tropomiosina. Por quê? Elas regulam esse mecanismo contrátil. Esse mecanismo contrátil ele é disparado quando o cálcio se junta à troponina. A troponina ela tem três subunidades. Uma subunidade que a gente chama de I, que é inibitória, uma subunidade T, que fica ligada na tropomiosina quando o músculo está ativado. O T aí é de tensão, tá? E a subunidade C, que se liga ao cálcio. Ela tem uma afinidade muito grande por cálcio. Quando o cálcio aumenta no mioplasma, ele se liga à troponina. E o que que a troponina faz? Ela faz uma mobilização da tropomiosina. A tropomiosina ela fica numa posição em que ela bloqueia a interação entre a quitina e miosina. O que a actina faz é ativar a ATPase miosínica. Ela aumenta muito de atividade e vai degradar o ATP para gerar a energia necessária para a execução de força e encurtamento pelo músculo. Tá? Então, no momento em que o cálcio liga a troponina, ele desloca a tropomiosina do seu sítio normal, que é o sítio em que ele inibe, vamos dizer assim, o processo contrátil, e aí a interação actina e miosina ocorre. As outras proteínas, a obscurina. Obscurina é uma proteína que existe no meio do sarcômero, numa região que é chamada de linha M, e existe também numa região que é chamada disco Z, que é a região que define o comprimento do sarcômero. Quando a gente fala em sarcômero, ele vai de uma linha Z, de um disco Z a outro. A obscurina é uma proteína que aí existe e ela é importante para manter a fixação dessas proteínas umas nas outras. Em seguida vem a actina. A actina é a proteína que tem ligada a ela troponina e tropomiosina. Então ela está, né, na banda I, tá ok? Mas ela não regula o mecanismo contrátil. Ela não regula. Quem regula a troponina e a tropomiosina. São essas duas proteínas que disparam o mecanismo. Depois nós temos a alfa-actinina. A alfa-actinina é uma proteína importante no disco Z, porque ela é a principal proteína da estrutura do disco Z. O resultado é que, por exemplo, os filamentos finos, né, a actina se liga a essa alfa-actinina, aquela titina que existe da linha M presa ao filamento grosso e que vai até o disco Z também está ligada a essa estrutura, a essa alfa-actinina. Essa alfa-actinina, então, é o principal componente, tá, desse disco Z, que é o que mostra os limites de cada sarcômero. Então, não estão certas todas as respostas, não estão corretas, somente a letra A, em que essas são as proteínas que atuam regulando o mecanismo contrátil. Em seguida, nós temos mais uma questão,
fala sobre qual dos itens abaixo é um fator que não aumenta a permeabilidade iônica do sarcolema miocárdio. Aqui é importante a gente prestar atenção no enunciado, porque está especificado sarcolema. Lembrando que existe uma outra membrana mais intracelular do retículo, também tem permeabilidade iônica, mas especificamente a cálcio, né? Mas desses itens abaixo, o correto fator que não aumenta a permeabilidade iônica do sarcolema miocárdico é o IP3. A acetilcolina aumenta? Aumenta. Não é cálcio, mas ela aumenta a permeabilidade ao potássio. Ela faz isso. Então ela aumenta a permeabilidade iônica desse sarcolema. O AMP cíclico, ele mexe nisso aí também? Mexe. Mexe indiretamente, porque esse AMP cíclico, o que que ele vai fazer é ativar a proteína quinase A, que fosforila um canal iônico, que é o canal para cálcio. O canal para cálcio do miocárdio, quando ele é fosforilado, ele facilita a entrada de cálcio, aumenta a permeabilidade ao cálcio e o cálcio entra na fibra em maior velocidade. E obviamente, a resposta C acompanha isso aí. A fosforilação do canal de cálcio, tá? Que é feito pela proteína quinase A, gera um aumento de entrada de cálcio, tá, na célula. E aí depois vem a letra D e fala a inibição da fosfodiesterase. O que que essa fosfodiesterase é? Essa fosfodiesterase, o que que ela faz? Ela, tá, degrada AMP cíclico, cuja ação nós definimos, né, há pouquinho. Então, quando você inibe a fosfodiesterase, que é a enzima que degrada o AMP cíclico, vai aumentar a quantidade de AMP cíclico na célula. Resultado, eu vou ter aumento de permeabilidade iônica do sarcolema, no caso, também a cálcio. E finalmente o IP3. O IP3 aumenta a permeabilidade de cálcio, mas ele aumenta no retículo, dentro da célula, não é sarcolema, tá? A gente precisa de prestar atenção na característica da pergunta, porque um termo, ele é, vamos dizer assim, marcante para a definição de uma resposta correta, tá? Então, ele mexe na permeabilidade iônica do retículo e não na permeabilidade iônica sarcolemal. Nós temos aí uma questão em que se pede para que seja assinalada a afirmativa errada, tá? Na figura abaixo, vocês têm uma ideia do que é uma membrana de miócito com o glicocálice. Esse glicocálice ele é cheio de sítios aniônicos, ou seja, de carga positiva, onde se liga sódio e cálcio. O cálcio que entra, tá, na célula cardíaca provém dessa região, o que vem do lado externo. Ele atravessa o sarcolema, tá, vindo dessa região do glicocálice. Então, a resposta correta, que é a resposta errada, é a letra A. A redução dos sítios aniônicos do sarcolema aumenta a força de contração do miocárdio. Ora, dá para compreender que se eu tenho cálcio ligado aí nessa região, e esse cálcio é o que penetra através dos canais iônicos, os canais para cálcio, se eu reduzir a quantidade de sítios aniônicos, eu vou reduzir a quantidade de cálcio e, consequentemente, em vez de aumentar a força, eu vou ter diminuição. Isso mostra que isso, né, essa resposta não está correta. O que é interessante a gente também assinalar é que as lesões do glicocálice, por exemplo, que ocorrem quando a ureia aumenta muito no sangue, situações patológicas em que a gente tem uremia, a ureia destrói esse glicocálice e, consequentemente, esses sítios aniônicos. O resultado, diminui a quantidade de cálcio e a entrada de cálcio fica reduzida com posterior redução de força, é claro.
Então, a gente vê já na clínica, tá, citação de casos em que o indivíduo tem uma insuficiência cardíaca, por quê? Porque ele tem uremia, tá, devido ao fato de que a ureia lesa esse glicocálice e diminui esses sítios aniônicos. Na resposta B, nós temos: no miocárdio ocorre influxo de cálcio durante o potencial de ação. Correto, isso é correto. O canal L, que existe durante o potencial de ação, ele permite a passagem de cálcio, tá, do meio externo para o meio interno, e o aumento do cálcio intracelular provoca a atividade contrátil. Na resposta C, a fosforilação do fosfolamba aumenta a captação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático. Isso também está correto, por quê? O cálcio intracelular na fibra cardíaca, uma boa parte dele, nós já vimos isso anteriormente, 70% desse cálcio fica acumulado no retículo, e quem capta esse cálcio é a bomba de cálcio do retículo sarcoplasmático, a cerca 2A. E esse fosfolamba, ele se liga nessa cerca. Quando ele se liga na cerca, a atividade da cerca é pequena. Quando ele é fosforilado, ele se separa da cerca, ele se desliga da cerca e aí a atividade aumenta, tá? Então essa resposta aí também está correta. Na letra D, o aumento do AMP cíclico intracelular aumenta a permeabilidade dos canais para cálcio. Também está correto, por quê? Porque o AMP cíclico, o que que ele vai fazer? Ele vai ativar uma quinase, a proteína quinase A, que fosforila o canal para cálcio. E essa fosforilação do canal para cálcio aumenta a permeabilidade e a entrada, né, de cálcio na fibra. Então essa resposta também está correta, e o aumento do cálcio intracelular aumenta a liberação de cálcio pelo retículo. Esse é um fenômeno que, quando ocorre a excitação, entra cálcio pelo sarcolema. Esse cálcio que entra pelo sarcolema, através dos canais para cálcio, o que que ele vai fazer? Ele vai ativar a liberação de cálcio pelo retículo, é a chamada liberação de cálcio, cálcio induzida. E aí, grande parte do cálcio que fica armazenado dentro do retículo vai para o mioplasma e, com isso, a atividade contrátil é ativada. Então, encerramos aqui a discussão dessas nossas 6 questões, tá? E daqui a pouco estaremos juntos novamente para um novo grupo de questões. Até mais.